E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de só decorar fórmulas, vamos embarcar numa jornada para entender de verdade o sistema por trás da geometria. Sabe, aquele sistema super lógico e bonito, para descobrir por que aquelas regras da escola, porque elas realmente funcionam. Olha só essa equação. Todo mundo bate o olho e já reconhece, né? Teorema de Pitágoras, a gente decorou na escola. Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho, parece mágica, não parece? Porque, assim, a soma dos quadrados de dois lados de um triângulo, e não qualquer um tipo bem específico, dá exatamente o quadrado do terceiro lado. É isso. Hoje a gente vai desvendar esse mistério. Certo. Mas para entender de verdade essa fórmula tão famosa, não tem jeito, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Afinal, como é que se prova alguma coisa em matemática? A resposta, olha que interessante, não está só nos números. Está na lógica, na forma como a gente constrói o raciocínio. Então, vamos nessa. Para facilitar, vamos pensar na geometria como um grande jogo. É isso mesmo, um jogo. E todo jogo que se preze tem o quê? Regras básicas, né? Aquelas regras que todo mundo combina antes de começar a jogar e que, olha, ninguém fica questionando. E o grande arquiteto desse nosso jogo foi um cara chamado Euclides, lá na Grécia Antiga. Na obra mais famosa dele, Os Elementos, ele fez uma coisa genial. Pegou todo o conhecimento de geometria da época e organizou tudo. A ideia dele não era só fazer uma lista de fatos, sabe? Era mostrar como tudo, absolutamente tudo, se conectava a partir de umas poucas ideias bem iniciais. E essas ideias iniciais, claro, têm um nome, são os axiomas. E o que é um axioma? Pensa numa afirmação que é tão, mas tão óbvia, que ninguém precisa provar. É um ponto de partida. É o alicerce, sabe? A base onde todo o prédio da geometria foi construído em cima. Olha só um exemplo perfeito disso. Uma linha reta pode ser traçada entre dois pontos. Parece bobo de tão óbvio, né? Pois é, a ideia é essa mesmo. O que o Euclides disse foi basicamente, pessoal, vamos combinar que isso aqui é verdade e pronto. A partir daqui a gente constrói o resto. Essa é uma das regras fundamentais do nosso jogo. E é legal ver que os axiomas não são só sobre formas e desenhos. Eles são sobre a lógica pura. Por exemplo, se a coisa A é igual à coisa C e a coisa B também é igual à coisa C, bom, então A e B são iguais. É puro raciocínio. É a base para qualquer argumento lógico que a gente queira construir. E só mais um para a gente fechar essa ideia. Se temos duas coisas iguais e adicionamos a mesma quantia dos dois lados, o resultado continua igual. Simples assim. Essas são as regras de ouro, as regras inquebráveis do nosso jogo. Ninguém discute com elas. Beleza, então. As regras do jogo estão na mesa. Agora sim a gente pode começar a construir. E na geometria, a gente começa a construir com os componentes mais simples que dá para imaginar. Toda a geometria, tudinho mesmo, se baseia em três ideias tão fundamentais que a gente nem define: o ponto, a reta e o plano. Para pensar nisso um segundo. Tudo, desde um quadradinho simples até a estrutura de galáxias, pode ser descrito usando só esses três blocos de construção. É incrível. E o que acontece quando a gente pega três pontos e conecta eles com retas? A gente cria a primeira forma complexa e talvez a mais importante de todas, o triângulo. E é exatamente aqui que aquele nosso mistério lá do começo começa a se resolver. Olha que coisa interessante. A relação matemática entre os lados de um triângulo já diz pra gente que tipo de triângulo ele é. Se o quadrado do lado maior for menor que a soma dos quadrados dos outros dois, ele é acutângulo. Se for maior, é obtusângulo. Mas, e se não for nem maior, nem menor? E se for uma igualdade perfeita? Tá aí? Isso só e unicamente acontece em um triângulo retângulo. E agora, o momento da grande revelação. A gente já tem tudo o que precisa. As regras do jogo, que são os axiomas, e os nossos blocos de construção, os triângulos. A gente está pronto. Prontíssimo para resolver de vez aquele mistério do começo. Sabe, o Teorema de Pitágoras não é uma coincidência, não é mágica. Ele não foi só achado por acaso, ele foi provado. Ele é uma consequência inevitável. É o que acontece sem tirar nem pôr quando a gente aplica as regras de Euclides em um triângulo que tem um ângulo reto. É uma verdade que nasce, logicamente, daqueles nossos pontos de partida. E aqui está o teorema dito de forma oficial. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Essa frase não é só mais uma regra para decorar. Ela é o ponto final de uma corrente linda de raciocínio lógico. Uma corrente que começou lá atrás com ideias simples, como dá para traçar uma reta entre dois pontos. Então agora, quando a gente olha de novo para essa fórmula, ela tem outro peso, né?
Ela não é mais um fato aleatório, solto no mundo. É um teorema, uma verdade provada, um resultado direto daquele sistema lógico que Euclides montou há mais de 2000 anos. Ok, mistério resolvido. Mas e daí? Por que a gente deveria se importar com esse jeito de pensar tão antigo hoje em dia? Bom, a resposta é que o verdadeiro valor da geometria vai muito, mas muito além de triângulos e quadrados. O grande objetivo de aprender geometria é, na verdade, treinar a nossa mente para enxergar o mundo de um jeito diferente. É sobre desenvolver uma intuição sobre o espaço, sobre as formas, sobre como as coisas se encaixam. E essa é uma habilidade, essencial em design, engenharia, arte, em um monte de áreas. E, talvez mais importante ainda, a geometria é, para muita gente, o primeiro contato com a argumentação lógica de verdade, aquela bem rigorosa, onde a gente aprende a pegar umas verdades bem básicas e, passo a passo, construir um argumento complexo e que não tem furos. E essa é a grande lição no final das contas. O que importa não é só saber resolver problemas com triângulos, é pegar essa estrutura de pensamento, começar com o que é certo, aplicar regras lógicas e chegar a uma solução e levar isso para resolver problemas em todas as outras áreas da vida. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. A gente construiu tudo isso com base nos axiomas de Euclides, porque eles parecem descrever o nosso mundo perfeitamente. Mas e se? E se uma daquelas regras básicas do jogo fosse diferente? Como seria o nosso universo? Como isso mudaria tudo o que a gente entende sobre a realidade? Fica aí a reflexão sobre as verdades que a gente simplesmente aceita sem nem pensar a respeito.